Glórias a Deus. Eu vou chamar então a irmã Gabi aqui na frente. Eu vou chamar a minha mãe para orar por ela, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida da Gabriela, Senhor. Ela já é abençoada, Senhor. Como tua serva que ela é, Senhor. Que nessa noite, Pai, ao abrir da sua boca, o Senhor possa usá-la tremendamente como ela tem sempre sido usada, Pai. Nós abençoamos ela em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Essa noite, né? A gente vai falar sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu dei um tema para essa palavra, né? Seguindo o exemplo da minha pastora, que também dá título para a ministração. E o tema é o Emaús de cada um de nós. Então, essa palavra, essa noite, né, que a gente vai falar, ela está lá na passagem de Lucas 24, a partir do 13. Isso. E essa passagem, né, o contexto dela, depois da morte de Jesus, né, Jesus, enquanto passou aqui por essa terra, ele fez muitos discípulos, ele pregou poderosamente, né? E tinham 2 discípulos dele, que não faziam parte ali dos apóstolos, mas faziam parte ali dos discípulos que ele tinha, né? E esses discípulos, eles, depois desses acontecimentos, né, da morte, do sepultamento de Jesus, eles estão, a minha Bíblia até fala, coloca um título aqui, que é os discípulos no caminho de Emaús. Que Emaús era uma localidade, né, perto ali de Jerusalém, lugar de onde vinham esses discípulos. E depois que tudo aconteceu, eles foram fazer o caminho de volta para onde eles conheciam, para onde eles moravam, né? E esses discípulos, a palavra fala que eles iam entristecidos ali pelo caminho, e eram 2, né? Iam conversando sobre essas coisas que tinham acontecido, até que Jesus, já ressurreto, aparece para eles e eles não perceberam. E quando Jesus pergunta, né, tá, mas do que vocês estão conversando? Por que vocês estão assim, aflitos, ansiosos, né? E daí eles ainda repreendem Jesus, né? Eles falam assim, tu és forasteiro por acaso de todos, né? Você não ouviu falar daquilo que está acontecendo aqui? E daí Jesus ali instiga eles, né? Tá, mas me conta mais, né? E daí a palavra fala que Jesus ali vai revelando, vai ministrando para eles a palavra desde Moisés, desde o princípio, porque como nós sabemos a Bíblia ela é cristocêntrica. Todo o Antigo e o Novo Testamento eles apontam para Jesus, né? E daí Jesus vinha pregando ali para eles, né, falando lá desde Moisés, de que iria acontecer, de que tudo aquilo precisava acontecer para que se cumprissem as Escrituras, né, e aqueles discípulos foram ouvidos, até que eles chegaram no ponto que Jesus fez como se fosse passar adiante, né, eles chegaram ali na casa deles, ou no caminho deles, e Jesus fez como se fosse passar adiante, mas eles convidam Jesus para entrar, né, para ficar ali com eles. E daí a palavra fala que eu já estou contando aqui o final, né? E vocês já conhecem também, porque eu sou assim, quando eu leio um livro, eu leio primeiro a última página para já descobrir o que é e depois eu vou tentando encaixar. E daí a palavra fala, né, que ali no partir do pão, eles reconheceram Jesus. No partir do pão, eles reconheceram Jesus. E daí eles falam algo, né? Não ardia o nosso coração. Mas
Eu falei um pouco, né, para a gente ir se familiarizando, mas eu quero ler essa passagem, porque nada como a gente ler a palavra e para a gente não perder nenhum detalhe dessa palavra, né? Então fala ali a partir do 13, né? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém cerca de 60 estádios, que é em torno de 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Guarda isso no coração. Os seus olhos estavam, porém, como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Glória a Deus, que palavra linda e tremenda, né? E o título é o Emaús de cada um, porque esse caminho que eles fizeram até Emaús, ele representa muitas vezes alguns caminhos da nossa vida, alguns caminhos que a gente toma. Porque todos nós estamos em um caminho, né? E um caminho de construir, um caminho de construir a nossa família, de cuidar da nossa família, de construir uma carreira, de planejar, de executar os nossos planos, de construir muitas vezes um ministério, de concretizar, de alcançar muitas coisas, né? E muitas vezes, né, nesse caminho, a gente fica tão envolvido com as coisas daqui, com as coisas às voltas, com as coisas que estão tão latentes para o momento que Jesus está ao nosso lado, que Jesus está nos direcionando e a gente não vê.
E esses discípulos, né, eles estavam ali entristecidos, eles estavam ali aflitos, e Jesus estava, a resposta deles estava ao lado deles, e eles não conseguiam ver. Muitas vezes o Senhor, Ele está falando no nosso ouvido, Ele está falando no nosso coração, e a gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue discernir a voz do Espírito Santo no meio de tantos barulhos da nossa vida, no meio de tantas coisas que se levantam, e a gente não consegue discernir a presença do Senhor. E a gente vive muitas vezes, né, como eu creio a gente vivia antigamente, porque eu já passei pelo tempo que eu cria em Deus, mas era um Deus de longe. E o nosso Senhor, Ele não é Senhor de longe, Ele é Senhor de perto. E muitas vezes tem muitas situações da nossa vida, tem muitas lutas que a gente passa, porque a gente ainda está vivendo um Deus de longe. A gente não está conseguindo discernir um Senhor de perto. Um Senhor que está exatamente ao nosso lado. E os nossos olhos estão, como fala aqui na palavra, no 16, né? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E muitas vezes os nossos olhos estão impedidos de reconhecer. Só que esse já não é mais o nosso tempo. A gente passou por esse tempo. Porque a palavra fala que o inimigo, ele cega a nossa visão, ele cega o entendimento, né? Mas o contrário, o Espírito Santo revela. E a gente já passou por essa fase, glória a Deus. A gente já estamos nessa fase de não ser mais cegados pelo inimigo. Nós temos o Espírito Santo que mora no nosso coração. E a palavra fala, não entristeçai o Espírito Santo que está no nosso coração. E a gente vive muitas vezes, né, de forma a entristecer o Espírito Santo que está no nosso coração. Mas então esse Espírito Santo traz entendimento e muitas vezes a gente vive como aqueles que estão cegos. É como que alguém que tem um óculos que lhe dá a visão perfeita, mas ainda prefere olhar sem os óculos. Então nós já conhecemos, nós já sabemos, mas muitas vezes nós estamos cegados por esse entendimento, né? E às vezes Jesus está falando, Jesus já está direcionando, tem luta que a gente está passando, e o Espírito Santo de Deus já nos deu direção, já nos deu estratégia, mas a gente não ouve. A gente não consegue discernir a voz do Senhor no meio do furacão, no meio de todos os barulhos que tem. E o Senhor nos chama, né, com todo esse relato, né, a gente entender e a gente buscar todos os dias para que o nosso entendimento seja aberto para Ele, para que a gente não ande ingênuo nesse mundo. Nós estamos num mundo que ele é espiritual. Nós passamos por guerras espirituais. O nosso mundo físico está inserido dentro de um mundo espiritual que é muito maior. E muitas vezes a gente vai andando ingênuo por esse mundo, ingênuo no nosso cotidiano, nos nossos afazeres, como se essa guerra não estivesse acontecendo à volta. Então o Senhor, Ele nos chama a atenção. E é tão interessante porque quando Jesus se achega, né, e do que estão falando, né? E eles ainda repreendem Jesus, que é o próprio Evangelho, né, que é as próprias boas novas. E Jesus tem misericórdia. Em todo o caminho a gente vê misericórdia do Senhor, misericórdia. Ele não queria que esses discípulos perdessem o que estava por vir. Assim como Ele olha para cada um de nós, Ele não quer que a gente perca o que está por vir. Muitas vezes a gente vai por outros caminhos, assim como esses discípulos, né, que foram ali se distanciando do lugar da promessa, se distanciando do lugar do milagre. A gente vai se distanciando. Mas o nosso Senhor, Ele dá voltas para nos encontrar. Ele dá voltas para nos cercar. Com misericórdia e com amor. Ele dá voltas para nos trazer de novo para esse lugar onde a promessa acontece. Para esse lugar onde o milagre acontece. Então, essa noite, qual situação você pode estar enfrentando na sua vida, na sua casa, no seu trabalho? Qual situação você pode estar passando, né? E que o Senhor já está falando contigo, mas que seus olhos e seus ouvidos estão tampados para ouvir a direção do Senhor. O Senhor nos chama a essa reflexão, né? Segundo ponto
que eu quero destacar. Então esse foi o primeiro, né? Que muitas vezes o Senhor está exatamente ao nosso lado e nós não estamos vendo. O segundo ponto é que muitas vezes, né, a tristeza, a angústia, a incredulidade, a autossuficiência, ela nos impede de ver com clareza. Então, muitas vezes a gente está falando sobre o Evangelho, a gente está discutindo sobre o Evangelho, a gente está pregando sobre o Evangelho, a gente está compartilhando o Evangelho, mas a gente não está vivendo o Evangelho na sua plenitude. Esses discípulos, quando eles falaram ali com Jesus do que aconteceu, né? Quando Jesus pergunta, né? E os discípulos ali respondem, explicam o que aconteceu a Jesus, eles falam que do que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em todas as palavras, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O Senhor Jesus era muito maior do que isso. Ele é muito maior do que isso. Amém. Ele é muito maior do que um profeta poderoso em obras e em palavras. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é verdadeiramente o Messias. Ele é o Salvador da nossa vida. Amém. E muitas vezes a gente vai só até uma parte com o Senhor. Muitas vezes a gente é superficial no nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes a gente faz questão de ser superficial no nosso relacionamento com o Senhor, porque a palavra de Deus, ela confronta. A presença de Jesus, ela confronta, ela transforma. E por mais que muitas vezes a gente queira a transformação do Senhor, a gente fala que a gente quer a transformação do Senhor, a gente não está disposto a ser verdadeiramente transformado. A gente não está disposto a deixar para trás a roupa velha, a roupa rasgada, a gente quer colocar remendo. Então, o nosso Senhor, Ele veio para que a gente tivesse vida e a tivesse em abundância. E para que a gente vivesse isso nessa plenitude. E muitas vezes a gente não está vivendo essa plenitude, porque infelizmente nós escolhemos viver dessa forma. Nós escolhemos viver com água pelas canelas quando o Senhor tem para a gente todo um manancial. Né? Um lugar onde não dá pé, onde é o Espírito Santo que conduz. E se eu e você olharmos para a nossa vida hoje, né, para todas as áreas da nossa vida, será que a gente pode dizer que a gente tem permitido que o Espírito Santo de Deus conduza todas as áreas da nossa vida? Todas as decisões? O Senhor nos chama a refletir essa noite. Para que o nosso coração vá sendo quebrantado. Porque às vezes tem muitas coisas que estão em ordem, que estão ok, e tem outras que não estão. E em virtude disso, a gente se apega só naquilo que já está correto, naquilo que já está ok. E a gente não permite que o Senhor faça uma transformação profunda na nossa vida. Eu quero ler uma passagem que está lá em Apocalipse. Apocalipse 3,14. É a carta à igreja de Laodiceia e fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci
e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, o que o Espírito diz à igreja, amém? Irmãos, essa palavra, ela sempre nos confronta. Porque o Senhor, Ele nos chama a uma conversão completa. E aqui está falando justamente daquele que está dentro da igreja, que algumas áreas da sua vida já permitiu converter, mas não é uma conversão completa. Está falando aqui de um povo que estava com a sua visão cegada, né? Miserável, pobre, cego e nu, e não conseguia ver a sua própria condição. E diziam sobre si, né, que eles não tinham falta de nada. Ou seja, eles não conseguiam ver a sua própria condição, que é a condição de necessitado diante de Deus. Nós somos necessitados diante do Senhor. Nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias sobre a nossa vida. Nós necessitamos de conversão todos os dias da nossa vida. Nós necessitamos de deixar para trás os nossos maus caminhos, os nossos maus pensamentos, as nossas palavras ruins todos os dias da nossa vida. E o Senhor fala desse que é morno. Que o morno, sim, aquele que fica morno até o final é o que não tem jeito. Porque aquele que é frio ainda tem chance, ele reconhece a sua própria condição. Aquele que é quente é aquele que deixa arder o seu coração, como aconteceu com os discípulos. Não ardia o nosso coração. É aquele que tem sede da palavra, deixa ela entrar e permite que essa chama do Senhor queime no seu coração. Mas aquele que é morno, ele conhece, ele sabe, mas ele fecha os olhos para aquela área. Ele fecha os olhos para aquela parte. E isso representa um orgulho, muitas vezes, na nossa vida, né? Que a gente não reconhece a nossa condição de necessitado dessa misericórdia do Senhor. E o Senhor nos chama a abrir os nossos olhos e abrir o nosso coração para que Ele entre e faça uma transformação completa. O Senhor nos chama a não viver no superficial. Essa igreja era uma igreja abastada. Eles tinham boas condições. Mas o Senhor os chamou justamente para que eles tivessem salvação. E o Senhor nos chama. Assim como esses discípulos que quase perderam a volta de Jesus, né? O Senhor está nos chamando para que a gente não perca. Tem alguma área da nossa vida que pode nos fazer perder a volta de Jesus. Não perca, volte. Esse é o nosso Senhor na nossa vida. Amém? E o terceiro ponto é que é preciso perseverar na promessa do Senhor. Esses discípulos, eles estavam indo para outro lugar e o discurso deles é de quem tinha sido vencido, de quem tinha sido humilhado, de que eles creram ali durante 3 anos e meio. Eles andaram com aquele Jesus, com aquele profeta poderoso nas palavras e nas obras, mas que não aconteceu. Mas que ele morreu e foi sepultado. E olha só que interessante, porque eles até ouviram falar da ressurreição de Jesus. Eles não tinham certeza ainda, não tinham, até aquele momento, né, não haviam percebido que tinham visto Jesus já ressurreto. Mas eles já tinham ouvido falar. E mesmo assim, isso não levou eles a buscar. Isso não levou eles ao lugar do milagre, ao lugar da promessa. Pelo contrário, eles foram para outro lado. E muitas vezes isso está acontecendo também na nossa vida. O Senhor tem promessa para a nossa vida. Todos nós temos uma terra prometida do Senhor. O Senhor, Ele tem promessa para a nossa vida. E muitas vezes a gente anda, caminha, vai, chega pertinho da promessa. E algo acontece e a gente pensa, não, agora não vai mais. Agora eu já estou desgastado. Agora eu já estou cansado. Agora não tem mais jeito. Só que o Senhor, Ele já tem um antídoto na palavra dEle. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E é por isso que muitas vezes a gente conhece o Evangelho, mas a gente vive aquém, menos do que o Evangelho oferece. E o Senhor nos chama essa noite para viver a plenitude do Evangelho. Amém, Senhor. Claro, irmãos, que é uma caminhada, é um processo, né? E quando a gente completar essa carreira, a gente vai ser recolhido, né? Então é um processo durante toda a nossa vida. Mas o Senhor nos chama hoje a estar mais próximo do que a gente estava ontem. E o quarto ponto, né, dessa noite é que Jesus, Ele é transformação. Glória Jesus a Deus. é conversão e transformação. Aleluia. Por mais que a gente não consiga visualizar, né, o que Ele fez durante um caminho ali, né, durante uma caminhada de mais ou menos 12 quilômetros, é o que Ele faz na nossa vida, muitas vezes em um segundo, um minuto.
É abrir o nosso coração, permitir que o aceitar Jesus é poderoso. O aceitar Jesus é o início da mudança da nossa história, é o início da transformação. Mas não para nesse aceitar Jesus. A gente precisa todos os dias, né? E permitindo que o Senhor vá limpando, e permitindo que a palavra vá entrando no nosso coração, mas não só para aumentar o nosso conhecimento, mas para ela realmente entrar no nosso coração, fazer morada, nos transformar, né? Então o Senhor, ele pegou aquele lugar, né, que era um lugar de desvio, né, porque Emaús era longe do caminho que era para eles estarem. E muitas vezes a gente está como eles, a gente está em um lugar que a gente não deveria estar. A gente está em uma posição, com um posicionamento que não é o posicionamento que a gente deveria estar. O Senhor nos chama a um outro posicionamento. E ele pegou aquele caminho que era caminho de desvio e ele transformou em lugar de encontro. Ele transformou em lugar de discernimento. Ele transformou aquele lugar que era lugar de engano, que ia para longe do caminho. Ele transformou em lugar da verdade. Ele transformou em lugar de revelação. Nosso Senhor é poderoso. Mesmo que a gente esteja num lugar onde a gente não deveria estar, hoje, essa noite, nesse minuto, o Senhor nos traz de volta. O Senhor nos traz de volta. O Senhor nos quer perto. O Senhor nos quer à sombra do Onipotente. Amém? E o Senhor pega esse lugar, né, que era o lugar que levava eles para longe da promessa, para transformar em um caminho que leva à promessa, para transformar em um caminho de vitória, para transformar em um lugar onde se revela a misericórdia. Porque o Senhor, ele não só exortou aqueles discípulos, ele levou eles ao entendimento, à plenitude do entendimento sobre as Escrituras. E ele transformou aquele momento que eles estavam, como fala na palavra, entristecidos. Entristecidos. Eles andaram por aquele caminho entristecidos. E muitas vezes ainda tem uma tristeza no nosso coração. Ainda tem algo que não está bom no nosso coração. Ainda tem uma aflição no nosso coração. Só que nós servimos ao príncipe da paz. Ele nos deixa essa paz, amém? Amém. E o Senhor transformou toda aquela história de desvio em uma história de vitória, porque aqueles mesmos homens que andaram por aquele caminho entristecido, depois fala que eles voltaram, certamente alegres. E aquele que era um testemunho de tristeza, aquele que era um testemunho de miséria, um testemunho de fracasso, um testemunho de humilhação, ele transformou em um testemunho de vitória. Porque eles voltaram dizendo, eles voltaram certamente alegres por esse mesmo caminho. E ali eles encontraram os discípulos, né? E ali eles deram testemunho deles de que Jesus ressuscitou e que apareceu para eles e que eles reconheceram ele no partir do pão. E isso nos leva a um outro entendimento, né? De que todos os dias é dia de a gente chamar o Senhor para entrar. Toda manhã, né? Quando a gente se desperta, antes de abrir os olhos, convidar o Senhor para conduzir o nosso caminho, a nossa vida. Convidar esse Senhor para entrar. E como fala aqui, né, na carta lá onde segue, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor, ele quer relacionamento, comunhão conosco. Amém? E por último, meus irmãos, para terminar, eu quero falar sobre o que esses discípulos perceberam, que é um coração ardente. Um coração ardente. E eu quero ler a passagem que ela está... Onde está essa passagem? Se eu anotei... Não anotei, então eu vou procurar aqui rapidinho. A palavra está em Provérbios 4, 23.
esses irmãos, né, esses discípulos, durante todo o caminho, eles estavam ali com o coração endurecido. Eles estavam com o coração cego ao discernimento, né? E no momento que eles se deram conta da presença do Senhor, o coração deles ardeu de novo. Eles falaram, por acaso, né, porventura não ardia o nosso coração, não queimava o nosso coração? Porque o Senhor não nos chama a ser mornos na presença dele, o Senhor nos chama a queimar na presença dele. Então, um coração realmente, verdadeiramente ardente. Por que é tão importante, né? Porque a palavra mesmo nos fala da importância do nosso coração. E ali em Provérbios 4:23 fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Amém? O Senhor não nos fala aqui que sobre tudo que a gente deve guardar é para a gente guardar a nossa família. Por quê? Porque um coração guardado no Senhor, ele tem sabedoria, ele é base para a sua família. O Senhor não nos fala para guardar a nossa comunhão com Deus, porque um coração que está guardado no Senhor, ele busca comunhão com o Senhor. Ele se alimenta da comunhão com o Senhor. Ele não nos chama a guardar o reino de Deus, sobre tudo que deves guardar, guarda o reino de Deus. Não, guarda o teu coração, porque um coração guardado no Senhor ama o reino de Deus, busca o reino de Deus. Amém? Ele não nos chama a guardar a humildade, porque um coração guardado no Senhor é um coração quebrantado. É um coração que se arrepende. É um coração moldável. É um coração que ele não está endurecido. É um coração que dá espaço para que o Espírito Santo entre e vá mudando. Então, o que na nossa vida, né, que o Senhor já pode estar nos revelando, pode estar nos exortando de que a gente não tem guardado devidamente o nosso coração. Muitas vezes são as coisas que a gente fala. Tem algo que a gente tem falado que, em vez de usar a nossa boca para bênção, a gente tem usado para maldição, para atrair maldição. As palavras, elas são como sementes. E a boca fala do que o coração está cheio. Quais são as sementes que a gente tem lançado? Às vezes é semente de fofoca, só que a palavra fala que os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. E por outro lado, fala que aqueles que são os pacificadores, e pacificador não faz fofoca, não é verdade? Esses são bem-aventurados, serão chamados filhos de Deus. E assim, ó, às vezes são coisas tão pequenas, mas é feito no dia a dia, é no nosso dia a dia. Nosso Senhor, ele não é um Senhor de longe, ele é um Senhor do nosso dia a dia, do tempo todo. Amém. O Espírito Santo está o tempo todo no nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece as nossas palavras, ele conhece as nossas intenções. Então, se tem caminhos maus no nosso coração, nós não está aparecendo que é a intenção do coração, mas o Espírito Santo está ali. Então, cabe a nós a não passar por cima disso e, com o coração quebrantado diante do Senhor, pedir para que ele venha transformar e mudar o nosso coração. Então eu convido os irmãos essa noite, né, a chamar o Senhor a sondar o seu coração, sondar os seus caminhos, sondar as suas palavras e transformar, né, aquilo que a gente tem lançado, tem feito, que não condiz com o Evangelho, que isso não faça mais parte da nossa vida. Que mais uma vez é um processo, com toda certeza. Né? Essa palavra ela veio primeiro para mim, né, para que eu sonde o meu coração, para que eu sonde. Eu chamo o Senhor a sondar os meus pensamentos e as minhas intenções, para que eu seja transformado. Né? Mas o Senhor, ele nos chama a viver a plenitude do Evangelho dele. Né? Amém. E ele nos chama a ter um coração guardado nele, porque é desse coração guardado que provém as fontes de vida. Porque do coração guardado provém todas as decisões. E às vezes basta a gente deixar entrar uma coisinha, um ressentimento é suficiente para que o perdão não esteja mais no nosso coração, para que a mágoa esteja no nosso coração, para que o nosso coração seja endurecido. E a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes que fala sobre... Bom, eu vou ler. Eclesiastes 10:1.
sobre a excelência da sabedoria, né? Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Um pouco, basta um pouquinho. Então ele fala que aquele unguento, né, aquele óleo que ficou aberto, aquele óleo perfumado que ele ficou aberto um pouquinho, basta que uma mosquinha entre ali e ela contamine tudo. E muitas vezes, né, essa mornidão na nossa vida, ela entra por uma sujeirinha, por uma coisinha que a gente permite que entre, que a gente se acostuma, que a gente não busca a transformação do Senhor. E ela compromete todo o nosso coração. E o Senhor nos chama a ter um coração guardado nele, né? Então, que a gente não permita que nenhuma coisinha entre. Quando essa coisinha entrar, né, que a gente já ore ao Senhor, entregue o nosso coração ao Senhor, para que o nosso coração esteja o tempo todo guardado nele, amém? Não sei se o pastor podia cantar um pedacinho de Quero Jesus. Pode ser? Esse tempo, né, que a pastora adora, que seja um tempo de reflexão para a gente, que a gente chame o Senhor a sondar o nosso coração, né, e nos ajudar a ter discernimento, nos ajudar a dar o primeiro passo em direção àquilo que Ele vai transformar na nossa vida, amém? Quero nada além de ti, és mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu, és o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra tudo, sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Oh Senhor, nós queremos essa noite colocar nosso coração diante de ti, Pai. Dizer, Senhor, que nós ansiamos pela tua presença, Pai. Oh Senhor, nos ajude a discernir a tua presença, Pai. Não permita, Senhor, que os teus filhos, Senhor, andem com os olhos cegados, os olhos tampados, sem discernir a tua presença. Nós queremos discernir a tua presença, Pai. Sonda nosso coração, nos mostra, Senhor, as áreas da nossa vida, Pai, que ainda precisam ser trocadas perante ti, Senhor. As áreas da nossa vida, Pai, que têm sido mornos, Pai, na tua presença, Deus. As áreas da nossa vida, Senhor, que nós temos nos permitido, Espírito Santo de Deus, que o Senhor toque, que o Senhor converta. Oh, Senhor, amado, muitas vezes estamos como esses discípulos, Senhor, no lugar onde não devemos estar. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, a encontrar o caminho de volta para ti, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nos ajude, Pai, a ter alegria no nosso coração, apesar das circunstâncias, Deus. Oh, Senhor, são muitas circunstâncias, são muitas as lutas que se levantam, Pai. Quando o filho
Então nos ajude, Senhor, a permanecer firmes no lugar onde devemos estar, Senhor. E não andar para longe da tua promessa, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que estamos no time daquele que vence, Senhor. No time daquele que já venceu, Senhor. Oh, Senhor, nos ajude, Pai, a viver o teu evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, eu não te conheci só de ouvir falar, mas de andar junto, Pai. De permitir que, Senhor, toque no nosso profundo. A não ser superficial na tua presença, Senhor. A não ter um relacionamento superficial contigo, Senhor. Mas permitir que o Senhor toque no nosso profundo, Deus. Naquela área que a gente tem que deixar de lado, Senhor, que a gente não tem te permitido tocar, Senhor. Que isso mude essa noite, Pai. Amém, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a lidar nas circunstâncias difíceis sem desanimar, Pai. Porque as aflições vêm, Senhor, mas o Senhor está conosco. Amém, Senhor. E nós não devemos temer, Pai. Porque como fala na tua palavra, como foi falado aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu Pai, se temos andado no teu propósito, Pai, não temos o que temer, Senhor. E assim como com esses discípulos, tu cooperou para que eles chegassem na promessa, para que eles chegassem no lugar de revelação, para que o testemunho deles fosse transformado. Era triste aquilo que eles andavam com tristeza pelo mesmo caminho, eles andaram alegres, que assim seja conosco. Áreas da nossa vida que nos fazem sofrer, que são tristeza, que entristecem o teu Espírito Santo, que sejam transformadas em testemunho de vitória, em nome do Senhor Jesus. Que as nossas palavras sejam como sementes, mas que a gente escolha as sementes, para que tem semeado à nossa volta. Qual é a atmosfera que a gente tem criado à nossa volta para as nossas palavras serem transformadas, Senhor? Em nome de Jesus, Pai Deus, nós entregamos o nosso coração a Ti, Senhor, porque tomamos posse da Tua palavra, entendemos a Tua palavra, e que sobre tudo que devemos guardar, nós guardamos o nosso coração. Amém, Senhor. Por isso, Senhor, nós guardamos o nosso coração a Ti. Essa noite nós declaramos, Senhor, que não temos chegado, Senhor, no lugar que o Senhor quer, Pai, nós declaramos e guardamos o nosso coração em Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória e louvor para Ti, Senhor. Amém? Deixa eu chamar o Luiz aqui na frente, Luiz e a Silvana, para vir aqui, pode ser? Pegar você de surpresa. Amém? Casal aí bonitinho aí. Obrigado. Parece que são modelos, né? Revista, né? Eles mandaram telefone sem fio aí essa semana, né? Dizendo que Deus tem tocado no coração deles para eles, de fato, né? De direito, estarem
firmes conosco, né? Amém. Foram membros dessa casa, né? Mas durante um tempo eles estavam refletindo sobre outras possibilidades. Mas Deus, creio eu, que conversou com eles e eles, mais do que nunca, estão firmes aqui conosco, né? Amém. Glória a Deus. Muito em breve estarão aí inseridos aí em missões, tarefas, de acordo com os dons e talentos que Deus tem dado para eles, né? Eles não têm cara de ser crente de banco, não tem, não está escrito na testa deles. Eles têm cara de ser daqueles assim que botam a mão na lata, né? Eu quero pedir para o meu pai e para minha mãe para fazer uma oração, né? Dando, abençoando a vida deles e dizer que eles sempre foram e sempre fazem parte Amém. dessa igreja, né? Os membros, tenho certeza que como eu, todos estão felizes. Amém. Amém. Filho de Deus, nosso Pai amado, eis aqui por esse casal, meu Deus, que voltou, meu Deus, para essa casa. Eu tenho abençoado, tenho guardado a vida deles, toda a sua família, meu Deus, em nome de Jesus. De hoje em diante, meu Deus, serão novas vidas, meu Deus, novos propósitos, novos desejos do coração deles para participarem conosco dessa congregação, meu Deus, de ganhar vidas para Jesus, Pai. Eu te peço, Deus, abre, Senhor, os olhos deles, que eles tenham um coração sensível, mais ainda na tua palavra, Pai, para ganhar vida para Jesus. Amém. Abençoa eles, guarda em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sério? Pode olhar. E como é que você todo alto sempre? Amados, nós vamos encerrar o culto com uma música, amém? E aí nesse momento você pode estar abraçando aí o Luiz, pode abraçar também mais umas 5 pessoas, né? Abraça a Silvana. Ô pastor, tem uma oração por mim, eu fiz aniversário na terça. Opa, então vem pra frente. Vem pra frente. É verdade. Mais alguém de aniversário aí? Mais alguém de aniversário? Parabéns. Só se o pastor quer ver a minha idade, chega. Vamos cantar os parabéns para a Ana então? Depois orar por ela. Parabéns a você nessa data querida. Felicidade, muitos anos de vida. Ao seu lado, todo ouvido, que a vida lhe seja o eterno Senhor. Amém. Vamos estender essa mão aqui na direção da Ana. Ela sempre ora, né? Então. Amém. Pastor vai orar então. Pai, aqui ela tem um segundo nome igual ao meu, né? Que legal, né? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela vida da Ana Cristina, Pai. Obrigado pela vida dela, Pai, que certamente foi escolhida, Pai, desde o ventre da sua mãe, Pai, para cumprir um lindo propósito, uma linda missão na sua geração, Pai. Te damos graças porque ela tem sido bênção, Senhor, nessa igreja. O Senhor tem dado dons e talentos, ó Pai, e ela tem sido usada, Senhor, para também cuidar das crianças e tantas coisas mais, Pai. Nós abençoamos a vida dela, te agradecemos por tudo que ela representa para o corpo de Cristo. E te pedimos que o Senhor continue dando ela sabedoria, dando ela saúde e capacitando e usando por onde ela andar, Pai. Nós abençoamos a vida dela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não vai embora sem cumprimentar pelo menos uns 5 irmãos, né? Um abraço oficial. Vem,
O amor de Deus o Pai, graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.